Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta terça-feira, dia 15 de fevereiro. Ibovespa fechou o dia em queda de 0,32% em 66.341 pontos, voltando a fechar um pouco abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, um primeiro sinal negativo, vamos dizer assim, ao sentir o cheiro dos 67 mil pontos, Ibovespa perdeu força, principalmente na última hora de pregão, e isso pode ser um primeiro sinal de reversão. A gente tem um candle de indefinição aqui em cima da zona de resistência. Esses 67 mil pontos é um patamar importante para o Ibovespa, muito importante porque está em tendência de baixa. É a mínima de um fundo que gerou até um grande pivô de baixa no gráfico semanal. Então essa é uma região importante que pode trazer um novo topo no gráfico diário, fechar no próximo pregão da quarta-feira abaixo dos 66.117 e aumentar a chance de queda para buscar suporte 63.803, já tem suporte da mínima do fundo que foi em por volta de 64 mil pontos, e também no curto prazo, a médio prazo, a gente já teria uma perspectiva até da busca dos 61.500 a 60 mil pontos. Por outro lado, apesar da probabilidade um pouco maior por estarmos dentro da tendência de baixa, de ocorrer a formação de um pivô de um topo, de um ponto de retorno de baixa no Ibovespa, no gráfico diário, não podemos descartar a possibilidade do Ibov, por exemplo, fechar acima de 67 mil pontos nessa quarta-feira e ampliar o movimento de alta, já buscando a superação de 68 para a média móvel simples, que está ali nos 68.657 pontos, que seria até um bom sinal de alta para o índice Bovespa, se isso acontecesse, para até terminar a semana bem. Mas por enquanto a perspectiva é negativa, principalmente se olharmos o fluxo do capital estrangeiro. O fluxo do capital estrangeiro segue em retirada. No dia 11/2, 211 milhões de retirada, 1,8, quase 1,9 bilhão de reais, e o Ibovespa subindo. Então isso significa aqui que tivemos esse dia de alta, e os estrangeiros vendendo mais do que comprando. Então é um ponto que prejudica aí uma recuperação do Ibovespa, essa permanência na ponta vendedora por parte dos gringos. Olhando para a laje do Ibovespa, a laje do Ibovespa caiu coerente com a queda do Ibov. Lembrando que pela laje do Ibovespa já estaríamos abaixo dos 63.800 pontos. Esse é um ponto negativo também, falando no curto prazo. Clímax do Ibovespa estava numa região sobrecomprada no pregão de ontem e gerou um topo coerente com a queda do Ibovespa. Até deu uma aliviada no clímax para, por exemplo, poder fechar aí acima de 67 mil pontos. Seria muito bom para quem está comprado, mas seria o menos provável nesse momento, visto que nós temos uma tendência de baixa e com uma chegada em uma zona de resistência muito importante no índice. Olhando agora para o Dow Jones terminou o pregão em baixa de 0,34%, mas ainda sem gerar um topo no gráfico de 60 minutos, fechar aí abaixo no topo no gráfico diário, fechar abaixo dos 12.180 pontos. Mas é um primeiro indício de fraqueza por parte do Dow Jones que pode trazê-lo aí de volta para os 12.142 pontos, testar o suporte da média móvel exponencial de 13 períodos. Nesta quarta-feira teremos a ata do Fed, Banco Central Americano. Agora olhando para as ações, Petrobras terminou o pregão em alta de 0,82%, mas eu digo que foi uma alta demonstrando fraqueza no fechamento, deixou uma sombra superior, não conseguiu superar a resistência dos 27,22, gerou um topo forte no gráfico de 60 minutos e também não conseguiu fechar acima dos 26,97. Portanto, não estaria nesse momento realizando uma compra em cima desse ativo. Aguardaria a superação com um volume parecido com o que foi o de hoje, fechando aí acima dos 27,22, até mesmo no G60 fechar acima dos 26,22 ou oscilar acima dos 27,32. Daria para disparar uma compra ali com o objetivo em torno de 27,82 a 28,12. O que seria ruim para esse ativo no próximo pregão? Voltar a fechar abaixo da média móvel exponencial e pior ainda se fechar abaixo dos 26,63. Vale 5 conseguiu se sustentar apesar da queda de 0,9%. Conseguiu se sustentar acima de R$50, fechamento em 50,14.
mas também demonstrando uma certa fraqueza no decorrer do pregão. Retorno da Vale para abaixo de R$50 e principalmente fechando um pregão abaixo de 49,65 gera um topo descendente, sinal de baixa, para atingir uma região de suporte mais por volta dos 48 a 47,88. Qual seria um sinal gráfico, por exemplo, no decorrer do pregão desta quarta-feira, favorável para uma subida da Vale até os R$51, que seria um próximo patamar de resistência importante? Fechar no G30, gráfico de 30 minutos, acima dos R$50,47 seria um sinal interessante para Vale 5 no decorrer do pregão, gerando até uma expectativa, até uma chance de entrada de day trade no papel com objetivo em 50,99. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.